pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como que eu faço as minhas histórias animadas no PowerPoint. Muitas pessoas perguntaram e aí eu resolvi mostrar por aqui para ficar mais fácil. Então, para fazer as histórias no PowerPoint é muito fácil. Eu estou aqui com meu PowerPoint aberto, né? E eu quero colocar um fundo na minha história. Eu vou lá no Google e vou digitar fundo. Vamos supor que eu quero gravar um fundo de jardim. Então, fundo jardim. Aqui está. E eu vou escolher vou escolher esse aqui. Aí eu vou esperar ele abrir. Ele abriu, então eu vou copiar imagem. Vou lá no meu PowerPoint e vou colar. Depois dele colado aqui, eu vou fazer os ajustes do tamanho da tela. Para que ele fique do tamanho da tela do PowerPoint. Ajuste feito. Então, aqui está a minha primeira tela, o primeiro fundo da minha história. Agora eu quero acrescentar os personagens e tudo que vai ter na minha história. Então, eu vou procurar lá no Google novamente. Eu vou clicar aqui, eu quero acrescentar um sol na minha história. Então, eu vou digitar aqui, desenho de sol. Eu gosto de colocar desenho, porque sai o sol, eu gosto do desenho, não gosto do sol mesmo. Então, desenho de sol. E eu vou colocar essa palavrinha GIF, G-I-F, porque aí aparece sol, um sol que já mexe. Então, eu vou escolher esse sol aqui. Vamos supor que eu vou colocar esse sol. Vou abrir ele. Eu tô fazendo aqui só como exemplo, viu? Não tô criando uma história de verdade, só para mostrar como que eu faço. Copiar imagem. E vou lá no meu PowerPoint e vou colar. Então, o sol está aqui. Ele saiu até sem o fundinho branco. Eu vou colocar o sol aqui. Tá bom, agora eu quero colocar uma animação nesse som para ele entrar, um jeito especial para ele entrar. Então, eu venho aqui em animações. Eu gosto muito desse aqui, elástico. Só um minuto, porque eu coloquei foi na minha tela. Então, eu quero colocar no sol. Eu tenho que selecionar o sol. Elástico. Isso, o sol entrou. Agora eu vou colocar um coelho, por exemplo, na minha história. Eu vou lá no Google novamente e pesquiso desenho de coelho. Se eu colocar, por exemplo, desenho de coelho PNG, às vezes acontece da gravura sair sem o fundo branco já. Mas eu até quero que vai sair com o fundo branco para eu explicar como que faz para tirar o fundo. Então, vamos supor que eu quero esse coelhinho aqui, para colocar na minha história. Eu vou abrir, copiar imagem e vou colar esse coelhinho aqui na minha imagem. Ele saiu bem grande, né? Eu vou diminuir ele um pouco. Tá vendo, pessoal, que ele saiu com o fundo branco? Como que eu faço para tirar esse fundo branco das minhas imagens? Para que fique o fundo do desenho lá da minha história. Eu vou clicar aqui em formatar, seleciono a gravura primeiro, formatar, aqui no cantinho esquerdo, remover plano de fundo. Aí ele vai ficar rosa e eu vou puxar aqui, ó, os 4 lados até chegar no final do rosa. Como eu tô fazendo aqui agora. Isso. E agora eu venho aqui no Vzinho. Meu coelhinho ficou sem o fundo. Agora eu vou colocar ele aqui na minha imagem. E é basicamente isso. E eu quero dar uma animação pro meu coelhinho também. Eu deixo a imagem dele selecionada. Vou lá em animações. Eu gosto mesmo dessa elástico aqui. Então, eu coloco para o meu coelhinho entrar na história. E é isso. Se eu terminei, por exemplo, a primeira parte da minha história, agora eu quero fazer a segunda. Eu vou lá em página inicial, novo slide, vou copiar um em branco aqui.
e daí eu quero a mesma imagem, que a minha história vai continuar, então eu quero o mesmo fundo. Eu venho aqui nesse fundo primeiro aqui, copiar e colar. Ficou também no segundo. Agora, vamos supor que eu quero o sol, né? O sol vai continuar fazendo parte da minha história. Então, eu vou copiar, né? Seleciono, copiar, vou lá na segunda, colar. Como eu já coloquei animação na primeira parte do sol, ele já vai com animação para a segunda, né? Então, eu quero agora, por exemplo, nesse segundo slide, uma nuvem, por exemplo. Eu vou lá pesquisar uma nuvem. Aí eu vou colocar nuvem, vou pesquisar lá no Google, né? Desenho de nuvem. Desenho de nuvem. Aí eu vou colocar a palavrinha GIF. E eu vou procurar uma nuvem que eu gosto aqui para colocar na minha história. Eu vou colocar essa nuvem aqui. Então, vou abrir ela. Abriu aqui, vou copiar e colar ela lá na minha... Copiar imagem, vou colar ela lá na minha imagem do PowerPoint. Colar. Ela apareceu aqui. Então, agora eu vou colocar ela aqui no lugar que eu quero. E enquanto ela está selecionada, eu já vou dar uma animação para ela. Essa animação serve para como que o desenho vai entrar na nossa história. Então, isso. Eu quero visualizar, gente, como que ficou por enquanto a minha história, essa segunda parte. Eu venho aqui em visualizar. Entrou o sol e depois entrou a nuvem. Então, eu posso continuar colocando personagens na minha história. Se eu quiser outro slide para continuar a história, a mesma coisa. Página inicial, né? Novo slide. Vou lá na imagem, copiar o fundo que eu vou precisar. Colar. Isso. Eu vou precisar do sol, então eu vou copiar o mesmo. Copiar, colar. Ele já vai aparecer na minha terceira imagem com a animação. Vou copiar a nuvem também. Copiar, vou lá e vou colar, ela já vai aparecer também com animação. Então, se eu quiser continuar a minha história, eu vou copiar, por exemplo, eu quero uma vaquinha na minha história. Eu vou lá na minha história, lá no Google, e vou procurar a vaquinha que eu quero. Desenho, vaquinha, GIF. Vou escolher uma vaquinha, vou querer essa, por exemplo. Vou clicar nela, ela vai abrir. Tá vendo que ela mexe sozinha? Eu vou copiar imagem e vou colar. Aqui está a minha vaquinha, vou colocar ela aqui na minha história. Então, agora eu vou animar, né? Eu vou dar uma animação para ela entrar na história. Eu vou em animação... Vou escolher a que eu quero. Existem outras animações, isso aqui tudo é animação. Vou colocar essa flutuar agora. Então, a vaquinha entra desse jeito na minha história. E outra coisa importante, quando eu vou colocar animação nos personagens, eu tenho que colocar primeiro, tá vendo que fica o numeral aqui, ó, número 1, isso aqui quer dizer que eu coloquei animação no sol, ele vai entrar primeiro, depois é a nuvem, depois é a vaquinha. Então, vamos visualizar para ver como que ficou. Então, entre o sol, a nuvem e a vaquinha. Então, basicamente é isso, né? Para gravar a história, eu preciso de um aplicativo que depois eu vou gravar separado, mostrando como que eu faço para gravar a história. Primeiro eu monto ela toda no PowerPoint, com os personagens do jeito que eu quero. Vou salvar normal, né? Como eu salvo qualquer arquivo. Ela vai ficar salva. E depois eu vou colocar a gravação da história. Vou salvar lá, por exemplo, documento Miriam. E aí, depois que ela já está salva, eu vou
fazer a gravação da história utilizando outro aplicativo, que eu vou explicar depois. Então, eu espero que tenha ajudado e é isso aí. Qualquer dúvida podem me procurar que eu explico melhor.